Graça e paz da parte de Deus para todos que aí acompanham o nosso canal Resposta às Heresias. Estamos novamente gravando aqui mais uma vez, um dos nossos vídeos. Faz um bom tempo que a gente não grava, mas retornamos a gravar. Hoje nós queremos falar sobre uma crença espírita que a Bíblia condena taxativamente, que é a comunicação dos vivos com os mortos. Outro vídeo nós vamos estar fazendo aí exatamente como se dá essa crença, mas hoje queremos falar sobre um evento que é muito utilizado pelos espíritas para comprovar essa crença. Eles pegam textos da Bíblia, e esse evento é o evento da transfiguração de Cristo, está lá em Mateus capítulo 17, verso 1, até o 3, nós vamos tentar ler aqui para os irmãos, verso 1 até o 3, diz assim a palavra do Senhor: Tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão destes conduziu a parte a um alto monte, conhecido como Monte da Transfiguração. Diante deles o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Elias e Moisés falando com ele. Então o texto ele continua, quando Pedro ele diz que Jesus, tomando a palavra, Pedro sempre ele foi mais afoito, disse: nós queremos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E a Bíblia vai dizer no versículo, deixa eu acompanhar aqui para a gente não ficar assim perdido, estando ele ainda a falar, Pedro ainda falava, e eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e tocando, disse: levantai-vos e não temais. Então, é o texto sagrado aí que a Bíblia está nos mostrando, esse evento aí que os espíritas eles tomam para si, e comprovar que houve comunicação entre Jesus, que estava vivo, e Elias e Moisés, que estavam mortos. Então eles pegam esse evento, esse texto, essa narrativa bíblica, para dizer e para afirmar que a Bíblia vai comprovar e vai assinalar que pode existir comunicação entre vivos e mortos. Mas se nós vamos ver alguns pormenores nesse texto sagrado, nós vamos ver que não tem respaldo, não é essa afirmativa dos espíritas. Primeiro, foi um caso isolado. Nós não vamos ver em nenhuma outra parte da Bíblia, não é a questão de pessoas se comunicando com pessoas mortas e pessoas vivas. Eles também pegam um texto lá que nós vamos depois fazer um vídeo exatamente sobre isso, da mulher lá conhecida como pitonisa, como médium, que Saul foi consultar, nós vamos ver depois. Então, o primeiro ponto é esse: nós não vamos ver nenhum respaldo bíblico, pelo contrário, nós vamos ver Deus proibindo a comunicação entre vivos e mortos, porque por trás dessas comunicações, por trás dessas consultas, há muito embuste, há muito engano, A Bíblia vai dizer que por trás dos ídolos, por trás dessas coisas ocultas, existem demônios, demônios terríveis. Nós vamos estar explicando depois sobre essas questões, mas nesse evento aqui nós vamos ver que foi um fato isolado. Fato isolado por quê? Porque Jesus ele foi ao Monte da Transfiguração, se transfigurou, se transformou, o seu corpo, as suas vestes em brancas, apenas para mostrar aos discípulos, aos 3 líderes da igreja, que seriam os principais líderes da igreja, que era Pedro, Tiago e João, comprovar que ele era o Cristo, que Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, ali que apareceram, estavam mostrando para aqueles 3 discípulos que em Cristo se cumpria toda a lei e todas as profecias bíblicas. Essa era a representação de Elias e Moisés. Outra coisa interessante é que Moisés e Elias não falou com os discípulos, falou com Jesus. E Jesus, como Deus, ele fala com vivos e com mortos. Jesus estava ali como Deus, mostrando a sua divindade, a sua messianidade.
E a Bíblia vai dizer que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então é um pormenor também muito interessante, né? Então, como Deus, ele pode comunicar-se com qualquer espírito, né, que esteja já no plano espiritual ou esteja no plano físico aqui na terra, né, ou vivo ainda no seu corpo. Então Jesus estava ali como Deus, conversando com Moisés e conversando com Elias, mas era apenas representativo. A Bíblia não narra mais nada, não narra o que eles conversaram, não narra, apenas diz que estava falando com ele, né? Moisés e Elias estavam falando com ele. Os discípulos entenderam isso, mas não houve comunicação entre Elias e Moisés com os discípulos, era apenas com Cristo e Cristo como Deus. Outra coisa interessante é que Elias não morreu, né? Elias, ele foi assunto aos céus, né? Foi elevado numa redemoinho, uma carruagem de fogo pegou e Deus o elevou no redemoinho. E a Bíblia vai dizer que Elias não viu a morte. E Moisés, a Bíblia diz que o corpo dele não foi achado. O livro de Judas diz que houve uma disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Alguns acreditam que Moisés ressurgiu no corpo glorioso, mas a Bíblia não dá respaldo para isto, são apenas conjecturas. Mas independente disso, Moisés ali representava a lei. Então a morte de Moisés está envolvida no mistério. Então esse texto isolado, esse fato isolado, não comprova de maneira nenhuma que existe ou que pode existir hoje ou dentro das Escrituras a comunicação entre vivos e mortos. Então espero que aí nós tenhamos esclarecido alguma dúvida, né? Porque muitas pessoas usam esse texto para comprovar que existe comunicação entre vivos e mortos. Foi apenas representativo, tem esses pormenores aí, e espero ter ajudado aí aos irmãos, aos amigos, né? E não tem respaldo bíblico nenhum essa doutrina de comunicação dos vivos com os mortos. Deus abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like e vamos estar aí, continuar, né, debatendo, defendendo a fé cristã, dando resposta a enganos, a heresias, a ensinamentos contrários às Escrituras. O nosso objetivo é mostrar o que a Bíblia diz, o que ela diz, o que ela narra e o que ela de fato traz para nós como doutrina e como regra de fé. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.